dia, meu caríssimo irmão. Vamos ao nosso Evangelho do Dia para a Família, deste sábado, 9 de abril de 2022. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 11, dos versículos do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão romanos, destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caríssimo irmão, vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 11, dos versículos 45 ao 56. Meu caríssimo irmão, os sinais de Deus para nós também são evidentes. Muitos dos judeus se rendiam
diante dos milagres que Jesus realizava e acreditavam nele. Os fariseus e os sumos sacerdotes, então, voltaram a pensar em liquidá-lo, para se livrarem da possível reação do Império Romano. O motivo era sempre o mesmo. Esse homem realiza muitos sinais. No entanto, o plano de Deus se realizava com toda a maestria, mesmo sem percebessem que Jesus viera ao mundo não para tornar-se rei, mas vítima, entregue em holocausto para a salvação da humanidade. Precisava então que houvesse aqueles que despertassem a indignação dos sumos sacerdotes e dos fariseus para que tudo fosse consumado. As palavras do próprio sumo sacerdote, Caifás, já profetizavam o que iria acontecer. Ele disse: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. Dessa forma, sem saber, Caifás decretava a sentença de morte para Jesus como redenção dos homens. Deus age de acordo com o seu plano e nos faz seus instrumentos de salvação, mesmo que não o percebamos, como foi o caso de Caifás. Às vezes, apenas uma palavra que pronunciamos é um sinal que Deus dará ao mundo para que sua vontade se realize. No entanto, por não compreenderem assim, ainda hoje há aquelas pessoas que se incomodam com os sinais de Jesus por intermédio de alguém que foi escolhido como protagonista do plano que o Senhor quer realizar. Nada acontece por acaso. Os sinais de Deus na nossa história também são evidentes. Muitas vezes, nos encontramos num amaranhado de situações e não entendemos o que está atrás de tudo. Mas a confiança de que o projeto de Deus se cumpre, sem que nem percebamos, é a nossa única arma para mantermos firmes na batalha. Nestas palavras, no Evangelho de hoje, faça o seu momento da sua reflexão pessoal. Meu caríssimo irmão. Você costuma captar os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida? Tem feito? Tem assimilado isso? Você se desespera nos momentos de aflição? Você é fraco ou não confia em Jesus? Você entende que algumas coisas boas só acontecem depois que outras não tão boas aconteceram antes? Percebeu isso? Percebeu? Faça um relato da sua vida nesse ponto. Você percebe que só se arruma o que está desarrumado? Esta é a nossa vida, meu caríssimo irmão. Faça a sua reflexão. Um beijo neste teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e comece